Um dia. A gente vai dar uma aula aqui, fiquem à vontade. A gente terminou de falar as alachot sobre a Amidah. Depois da Amidah, o Hazan ele repete toda a Amidah. A gente vai falar um pouco sobre essas regras da repetição da Amidah. Em hebraico chama Hazarat Hashat, a repetição do Shliach Tzibur. A gente já comentou das outras vezes que a origem dessa repetição, que antigamente não tinha Sidur, e as pessoas que não sabiam rezar, eventualmente eles respondiam Amém para o Hazan. Quando você responde Amém, vale para você também. Hoje que nós temos o Sidur, é a obrigação individual de cada um fazer. Em último caso, se realmente a pessoa não consegue rezar, não sabe as palavras, etc., então ele pode pelo menos responder Amém, e assim ele está começando pelo menos a fazer a Amidah, até ele poder aprender a fazer direitinho. Então, como funciona essa Amidah? Então, depois que todo mundo já terminou a Amidah, ou pelo menos você tem 6 pessoas que terminaram a Amidah, e você tem 9 podendo responder. Porque para eu poder repetir a Amidah, tem que valer a pena. Se eu estou repetindo para que as pessoas possam responder amém, eu preciso de um minyan respondendo amém. O minyan, quer dizer, contando o Hazan. Então, preciso 9 pessoas vão estar lá respondendo amém. Se eu não tenho as 9 pessoas respondendo, por exemplo, se alguns deles ainda estão atrasados na reza, estão fazendo Amidah, ou o outro está lá, mas não vai prestar atenção e não vai responder amém, você não pode responder. Eu até já vi uma vez um Hazan estava repetindo, e aí, Baruch Atah Hashem, tá todo mundo dormindo. Baruch Atah Hashem, e continua a me dar em voz baixa. Porque não tem sentido você continuar se as pessoas não estão respondendo amém. Ele fez isso mais para chamar a atenção do público, para que pelo menos da próxima eles comecem a responder. Mas essa é a regra. Se não tem pessoas respondendo, não tem por que repetir. Ela seria brachot à toa. Quando você reza sozinho, você tem a tua obrigação particular. Quando você repete, é só por uma questão para que as pessoas respondam. Se as pessoas não estão respondendo, você está fazendo brachá à toa. Fala, Jacob. Eu não entendi. 6 terminaram e 9 que possam responder. Tá, então, para ser considerado minyan e rezar com minyan, precisa ter a maioria do minyan rezando junto. A maioria do minyan rezando junto. Então, a maioria do minyan de 10 são 6. Então, eu preciso de 2 condições. 6 acompanhando junto, estão comigo junto na reza, e eu posso ter os demais, então eu tenho 6, preciso de ter mais 4, que eles vão estar, pelo menos, respondendo amém. Pode ser que eles já rezaram, pode ser que vão rezar depois, mas pelo menos estão aqui presentes para poder responder o amém. Então, eu preciso dessas 2 condições. Certo? Falei mais 4, quer dizer, mas o Hazan também conta. Então, precisa de 9 respondendo e o total de 6 rezando. Como que ele faz essa repetição da Amidah? Então, primeiro, ele começou a Amidah junto com todo mundo. Ele fez a dele. Então, ele já fez a mitzvah dele, já fez a reza dele. E aí, quando ele termina, a gente falou ontem que todos que terminam devem esperar atrás. Ficar esperando até o Hazan chegar no Nagdishá. Então, o Hazan também, quando ele terminou, ele fica esperando atrás. E aí, ele olha para trás, tem que olhar, o motorista tem que ver se a turma está lá, se a locomotiva ela vai e a turma fica atrás, então os vagões ficam para trás. Aí você sai correndo, mas você deixou todo mundo para trás. Bom dia, alegrias. Então, ele tem que olhar para trás e ver realmente essas 2 condições. Se tem 9 pessoas, primeiro presentes, obviamente, para ter o minyan, além de presentes, que eles estão presentes de corpo e alma, né? Estão lá também acordados, estão prontos para responder, e se tem mais 5 rezando com ele. Agora, se ele tem essas 2 condições, que normalmente é o papel, às vezes, do rabino, ele fala, pode começar, espera, etc. Mais um detalhe, se tem um rabino, alguma coisa, uma pessoa importante, costuma-se esperar ele com uma questão de kavod, mas assim, a rigor, pela lei, você tem só, tendo o número necessário, tá suficiente. E aí ele começa a sua Amidah. E o primeiro ponto aqui, quem já foi de Hazan, ou quem já viu algum Hazan, às vezes o Hazan ele não fala, e ele tem que falar aquela primeira frasezinha, voz baixa, Hashem sefatai tiftachu fi agita ilatecha. A mesma que a gente faz quando a gente faz silêncio. Os sefaradim, muitos fazem em voz alta, na repetição. Então você fica de olho, percebi que ele fez. Nós costumamos fazer em voz baixa, mas tem que lembrar que você tem que fazer esse Hashem sefatai. Já pulando para o final da Amidah, que menos gente ainda faz,
Depois que o Hazan termina a repetição, ele termina com as palavras Bashalom. Barech Amo Israel Bashalom. Em seguida tem o Kadish, ou tem o Tachanun. Ele também precisa falar aquela última frase em silêncio, que é Yu Leratzon Mefi, etc. Vegoali. E muita gente, você vê que ele terminou a repetição Bashalom, bum, Kadish. Não deu nem tempo dele falar o Yud Ratson. Ele deve falar o Yud Ratson em voz baixa, que seria a introdução e essa conclusão da repetição, ele tem que falar também. Então, quem está ouvindo necessariamente percebe isso. Mas quem vai algum dia rezar de razão, saber dessa regra, que antes e depois ele tem que fazer essas duas frases. Aí, então, ele começa a repetição. Quando ele começa a repetição, ele tem que estar esperto, que ele não vai fazer igual que ele faz em silêncio. Em silêncio, ele fala, Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avotenu. Aqui você tem que fazer, Baruch atah Hashem, dá o tempo para as pessoas poderem responder, Baruch Hu Baruch Shmo. Magen Avraham, dá o tempo para as pessoas responderem, Amém. Então, às vezes, quando a pessoa pela primeira vez vai de Hazan, você vê, Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, ele já vai correndo, porque é o que ele está acostumado a rezar em voz baixa. Então, se acostumar, e o correto é que ele não continue até que a maioria das pessoas, pelo menos, responderam. Porque você fala, Magen Avraham, tinha que ter respondido também, problema é teu. Quem mandou ficar enrolando? Eu estou com pressa. Não. Magen Avraham está rezando com o tzibur, você tem que dar o kavod e esperar as pessoas falarem amém. Depois que eles falaram amém, você continua para a próxima. Só aproveitando, muita gente fala Baruch Shema, não é Baruch Shema. As palavras são Baruch Hu, o Baruch Shema. 4 palavras. Baruch Hu, o Baruch Shema. Aí, com o tempo, você vai falando mais rápido, acaba engolindo. Não é para engolir. Baruch Hu, o Baruch Shema. Certo? Baruch Hu, bendito é ele. O Baruch Shema, e seu nome é abençoado. Baruch Hu, Baruch Shema. E aí, quando ele termina a brachá, você fala Amém. O Amém é mais importante que o Baruch Hu, Baruch Shema. Então, tem trechos da Tfilá, por exemplo, se você está depois do Baruch She'amar até o Ishtabach, o Hazan está repetindo a Amidah, o Baruch Hu, Baruch Shema você não fala. Você fala o Amém. O Amém ele é mais importante que o Baruch Hu, Baruch Shema. Agora, se você pode responder, você está lá, você deve responder Baruch Hu, Baruch Shema e o Amém. E o Hazan tomar cuidado para dar o tempo para as pessoas responderem. Eu vou te falar, se você está nas brachot do Shema Israel, você responde Amém do Akel HaKadosh, Amém do Shomei Tfilah. No Nagdishach você fala apenas a partir do segundo trecho, Kadosh Baruch Imloch, e no Modim você fala as palavras Modim Anachnu Lach. Está aqui gravado, quiser depois, escuta depois. Certo? Mas são os trechos mais importantes. Abrachá do Akel HaKadosh, Abrachá de Shomei Tfilah, as palavras Modim Anachnu Lach, e o Nagdishach você pula a primeira frase, só o Kadosh Baruch Imloch. É isso que você pode responder se você está nas brachot ou no Shema. Ok? Você pode falar do Modim? Vou chegar no Modim. Próximo. Quando ele chega no Nagdishach, Baruch atah Hashem Mechayeh Metim, então quem já estava esperando atrás, terminou a Midah, ele começa a voltar para frente para dar tempo dele começar o Nagdishach, e o Nagdishach, todos aqueles que respondem, também respondem com os pés juntos, igual como a gente fez a nossa própria Amidah. A gente faz o Nagdishach, e esse Nagdishach é um geograu. A gente fala, o Hazan repete. A gente fala, o Hazan repete. E aí, a partir da segunda, tem um trecho que o Deverei Koshachá, Katuv Lemor, etc., que só o Hazan fala. Tem outro que as pessoas também costumam falar, mas o costume, digamos assim, em geral, a gente faz esse geograu, e o Hazan ele fala um trechinho a mais a partir da segunda, e a gente fica em silêncio até ele falar aquele Kadosh, Baruch atah Hashem, aquele Kadosh. Tem aqueles que depois que o Hazan falou Imlor, já sentam, preguiça é grande, mas o correto, se você pode esperar até depois do aquele Kadosh, fala amém, aí você senta. Quando a gente fala o Kadosh, 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 todo mundo sabe, a gente dá aqueles 3 pulinhos, fica na pontinha do pé, Baruch, Kevod também, e Imloch também você fica de pé, você fica na pontinha do pé rapidamente, nessas 3 vezes. E aí a gente continua respondendo a Amidah. Vale a pena, nessa hora,
uma dica de você primeiro acompanhar dentro do Sidur por vários motivos. Número um, você precisa saber sobre qual brachá que está falando amém. Ele está lá falando brachá amém. Sei lá, você sabe o que ele está falando? Você fala amém, você nem sabe o que ele falou. Tem que prestar atenção. Então, quando você faz amém de uma brachá, você tem que prestar atenção e saber qual brachá que ele está fazendo. Então, você deve acompanhar dentro. Segunda coisa importante, você acompanhando o Hazan, eventualmente você pode aprender a rezar melhor. Esperamos que o Hazan realmente reza direitinho. E você pode aproveitar também esse momento para ler a tradução. Se a ideia aqui é você ter a Kavaná e responder amém, você aproveita e vai acompanhando a tradução e assim da próxima vez você vai entender melhor a tua Amidá. Então você tem essa vantagem da Amidá, da repetição, que você pode aprender melhor como fazer a Amidá. Certo? Quando ele chega no Modim, então a gente, um pouquinho antes do Modim, a gente já se prepara e Modim Anachnu Lach significa eu agradeço. Nessa hora a gente fica de pé e a gente faz um Modim que se chama Modim de Rabanan. Tem um Modim que a gente faz na nossa reza, que normalmente um Sidur está com as letras grandes, e depois tem um Modim pequeno, mas com letras menores, que a gente fala na repetição. É diferente da do Hazan, a gente faz esse Modim. A gente fica de pé, faz o Modim, e costuma-se ficar de pé até no final do Modim, e tem gente que senta em seguida, tem gente que continua de pé já em diante, de lá em diante até a repetição da Midá, até o final da Midá, e aí depende depois, se tem Kadish, tem Tachanun, aí já segue a regra de cada lugar se ficar de pé ou não, certo? Quer dizer, na primeira fala o grande. O Hazan, ele fala o grande. Não, o Hazan, ele faz igual quando a gente faz em voz baixa, porque a ideia do Hazan é repetir o que ele fez em voz baixa. Então, ele faz o Modim do lado direito, normalmente, e quem está participando responde o Modim do lado esquerdo. Quer dizer, na primeira a gente faz o Modim, na segunda é o Modim de Rabanan. Isso. Na repetição da Amidá, às vezes tem algumas diferenças. Então, por exemplo, quando tem um jejum, já de manhã, o Hazan ele acrescenta o trecho de Aneino, lá no começo da Amidá. Quem está jejuando só vai fazer isso à tarde, individuais, pessoas, cada indivíduo. Na repetição, ele já faz o Aneino, o Hazan faz e nós não fazemos. Outro acréscimo que tem para o Hazan ele lê o Birkat Kohanim. Então, logo depois do Modim, ele fala Lokeinu velokei avoteinu barcheinu babrachá, que essa é a brachá de Birkat Kohanim. Essa brachá de Birkat Kohanim condiz com o momento onde a gente está na reza, que a gente está falando logo antes sobre o Beit HaMikdash, que Hashem possa reconstruir, etc. Então, nesse momento, a gente fala o Yivarechecha. Quando você está numa sinagoga sefaradi, eles fazem o Sitem Kohanim, eles fazem daquele geograu que o Kohen vai lá na frente, se cobre com um talit, antes disso ele lava a mão, e etc. E ele vai lá na frente e faz o Birkat Kohanim. Nós, Ashkenazim, fora de Israel, não fazemos Birkat Kohanim, a não ser nas grandes festas. Nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah e Yom Kippur, é quando a gente faz o Birkat Kohanim. Em Israel, em Jerusalém, se faz todo dia, em outras cidades depende do costume. Alguns fazem só Shabbat, depende do costume. Alguns fazem todo dia, depende do costume de cada lugar. E esse Birkat Kohanim, tem uma passagem que tanto o Alter Rebbe quanto o Gaon de Vilna, cada um tem uma passagem, Jaime, para você. O Alter Rebbe, ele falou, se eu tivesse a força, eu instituiria que se fizesse o Birkat Kohanim com os Kohanim na frente todos os dias. Que eles tivessem a força. É só colocar a força, eu incluiria que os Kohanim fizessem todo dia. O que quer dizer força? Só escrever no Sidur, coloca lá um asterisco, coloca, ó. A força não é para força de escrever. Força moral, é a força não de moral, a força espiritual, porque quando você quer uma tomada 220, você tem só um aparelho 110, então fora de Israel a gente está correndo no 110. Você vai ligar o 220, você precisa ter força para isso. A história que conta do Gaon de Vilna, que algumas vezes ele tentou instituir e teve um incêndio, 2 vezes um incêndio. Nessa época, quando ele tentou instituir, ele entendeu que era um sinal que estava 220 e o povo não estava pronto para isso. Quer dizer, então, se você tem uma oportunidade, em Israel principalmente, você fazer o Birkat Kohanim ou ouvir o Birkat Kohanim, é algo fora do comum, algo muito especial, e dá importância para isso. Às vezes você traz crianças na sinagoga, ou a pessoa não consegue vir na sinagoga, fala, olha, eu consigo ficar um pouquinho na sinagoga. Então, dá realmente prioridade para o Birkat Kohanim, é algo bem importante.
E quem já foi para Israel na época de Pesach ou Sukkot, tem um dia lá de Chol HaMoed, os dias intermediários, que eles marcam para fazer o grande Birkat Kohanim. E aí milhares de Kohanim vão lá na frente, e milhares de pessoas vão lá escutar o Birkat Kohanim, e simultaneamente já devem ter assistido algum vídeo, todos os Kohanim fazem, todo mundo repete, e eu imagino que esse é um preparo para logo, logo a gente estar realmente do outro lado da muralha, com o Beit HaMikdash, se Deus quiser, e aí você pode imaginar quantos Kohanim vão ter, todo o povo de Israel reunido, você ter essa brachá realmente é uma coisa emocionante. Tem muita coisa sobre o Birkat Kohanim, não é agora o momento, mas é uma brachá que ela vai direto, realmente ela vai direto, ela corta todos os caminhos, ela realmente vai direto, é algo muito forte que a gente tem essa brachá. Quando você não vai fazer o Birkat Kohanim com os Kohanim, o Hazan, ele representa o Kohen nesse momento, e ele vai fazer a brachá, e a gente responde, então, normalmente. Tem aqueles que costumam olhar para o Hazan, tem movimentos onde o Hazan deve fazer, e depende do costume, como que ele vai fazer, e a resposta do Birkat Kohanim também tem costumes diferentes. Alguns falam Ken Yei Ratzon, e pode escutar o Chaim, ele fala Ken Yei Ratzon, é ou não é? E outros falam Amém. Então depende do costume, mas a gente com certeza tem que prestar atenção e responder. Eu estive em Tel Aviv, numa sinagoga, nos Ashkenaz, que faziam Birkat Kohanim. Sim, mas está em Israel. Sim, sim, Em Israel. Fora de Israel, não. En Tel Aviv. E aí o Hazan, ele continua, depois do Birkat Kohanim, ele continua o Sim Shalom, e como eu falei, depois que ele termina a Varech Tamo Yisrael Bashalom, ele ainda fala aquele Yud Ratzon, antes dele concluir. Tem uma halakha interessante, que acontece se o Hazan, ele errou. Por exemplo, se ele errou, Morida Geshem, Morida Tal, tentado matar, ele errou, fez um erro. Ou, mais comum ainda, ele não fez o Yalev e Avó. Rosh Chodesh. O cara, ele está em cima dele. Calma. Se tiverem prestando atenção. As pessoas vão falar, faz o Yalev e Avó, se tiverem prestando atenção. Se não tiverem prestando atenção, eu lembro, muitos anos atrás, eu estava numa sinagoga, o Hazan não falou, eu era criança, não sou eu que vou falar. Mas aí eu fui discretamente falar com um adulto. Aí o adulto falou, quando foram perceber, ele já estava lá na frente. E aqui, então, foi aí que eu estudei essa halakha curiosa. Então, normalmente, as regras do Hazan é a mesma do individual. Você precisa voltar, você volta. Não precisa voltar, não volta. Tem várias regras, depende do que é. Pode ser o Anen no Tanitzibur, pode ser o Levi Avó, pode ser... Tem várias coisas e cada um tem a sua regra. Então, ele se respeitaria a mesma... Estava em Shacharit, claro. Musaf não tem a Levi Avó. Não, eu digo, en Arvin não seria problema, sim. Arvin não tem repetição. Não, tá. Sim, tá bem. Ele estava na repetição, senão eu não ia saber se ele fez. Tá certo? Então, o Yale Veiavó, especificamente, se ele já terminou a Amidah, se fosse o indivíduo da Rosh Chodesh de manhã, você esqueceu de fazer Yale Veiavó, você acabou a tua Amidah, lamento dizer, mas vai ter que fazer tudo de novo. Certo? Agora, o Hazan, enquanto ele não terminou a Amidah, ele pode voltar para o Retze. E aí ele continua a partir de lá e faz o Yale Veiavó. Mas se ele já terminou, tem um desconto. Não por ele, mas pelo Tzibur. Está aqui todo mundo esperando. Você foi lá, não prestou atenção. Ninguém prestou, na verdade, né? Senão eu deveria. Mas você não prestou atenção em rezar direitinho. Agora a gente vai ter que pagar e escutar tudo de novo? Tudo bem, estamos rezando para Hashem, é sempre um prazer. Quanto mais, melhor. Mas tem um conceito de você não atrasar as pessoas. Então, já que depois vai ter o Musaf é uma reza específica para o Rosh Chodesh. Então, o Hazan já fez o Yalev e Avó dele. Cada um já fez o Yalev e Avó dele. É só a questão que na repetição, que foi feita apenas para as pessoas que não sabiam rezar, etc., e você já terminou, então, nesse caso, você não obriga ele a repetir tudo de novo, e o Musaf, entre aspas, já vai pagar por isso, digamos assim, e ele não precisa voltar e fazer de novo. Os outros não sabem mesmo. Hã? Os outros não sabem mesmo. A pessoa não fez o Yalev Avó e ainda não acabou a Amidah. Se ele não acabou a Amidah, ele volta para o Jetson. Rosh Chodesh de dia, Rosh Chodesh à noite, não precisa voltar. Tem um conceito que se ele, no Véu Polar, se ele já falou o nome de Deus, já não pode mais voltar. Não no Yalev e Avó. No Yalev e Avó, não. Que parte tem esse conceito? No Ve'al Anissim, em Hanukkah, em Purim,
Se você já falou o nome de Hashem, Baruch Atah Hashem, aí você não volta para o Vela Nissim. Mas também não repete. Também Não precisa repetir, não. Tov Não. igual. Hã? Yom Tov, o quê? Qual regra? Se eu ia levar a avó, mas não acabou me dar, volta para o Letzen, Rosh Chodesh. Yom Tov, ele tem que voltar, porque Yom Tov, o Yaleve Avó é parte integral da reza. Toda a reza que está fazendo, já tem o Yaleve Avó, você vai fazer alusão ao dia, todo o Eloquendo, o Eloquendo, tudo é diferente. Não é só um acréscimo do Yaleve Avó. No Yom Tov, todo o miolo da Amidá, as três primeiras, as três últimas são sempre iguais. Está dentro desse miolo da Amidá, certo? Então, se você esqueceu o Yaleve Avó, você deve ter esquecido também toda... Está na página, exatamente, está na página errada. Está na página errada, aí você vai ter que realmente voltar. Lá no Rosh Chodesh. Não, se você repetiu a Amidah de Yom Tov, você fez a Amidah de Shabbat, uma Amidah de dia de semana, você não repetiu a Amidah, você fez outra coisa completamente diferente. Porque ele perguntou. Se você esqueceu o Yalevei Avó no Yom Tov, o Yalevei Avó do Yom Tov, ele está dentro de toda uma reza que já é toda diferente. Então é diferente. E aí que tem que fazer? Aí você tem que voltar tudo. Você não fez? Você não fez a... Bom, Rola Moed, você tem uma boa pergunta, mas Rola Moed, essa isenção é só para Rosh Chodesh e Rola Moed, não Yom Tov. Rola Moed e Rosh Chodesh, você tem essa isenção que você vai poder ter um Musaf depois. E Rosh Chodesh e Rola Moed, volta para onde? Não, o Hazan, estamos falando. Sim. Se o Hazan ele parou, ele terminou toda a Amidah, ele não precisa voltar e repetir toda a Amidah em Rosh Chodesh e Rola Moed. Certo? A pessoa sozinha, você esqueceu de fazer a Levei Avó, em Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed, ou Yom Tov, você tem que voltar para o Retze. Para? Retze. Sim. Certo? Você volta para o Retze. Certo? Se eu queria voltar só no Modim, qual a diferença do Modim e do Maná? Na verdade, dá para ler aqui, entendeu? Mas sim. Por quê? Por que tem dois diferentes? Boa pergunta. Deixa eu ver, Brinelli te responde. Por que tem dois modinhos? Boa pergunta. E aí sim, talvez a explicação espiritual, né, da diferença. Sim. Boa pergunta. Agora, mais uma alahá, agora um pouco mais complicada, se é que já não estava complicado. É muito importante, apesar que a gente fala, a repetição é só para quem não sabia, então tudo bem, se eu perder não é tão importante assim. Tá vendo? Se ele esqueceu uma coisa, pode seguir adiante, não é tão grave. Não, nós temos essa obrigação e a importância da gente responder toda a repetição da Amidah. É muito importante. E justamente, porque, como você vê que é importante? Que apesar de que a necessidade original não tem mais, porque todo mundo deve rezar sozinho, com seu Sidur. Ainda assim, os sábios falaram para você repetir. Vai ver que é importante. Deve ser que alguma coisa... Junto. Pode ser que seja por isso. Mas a pergunta é, se eu estou atrasado na reza, e aí, o que eu faço? Será que eu fico respondendo? Será que eu não respondo? Qual a importância disso? Então, tem vários detalhes aonde eu estou na reza. Mas a pergunta principal é, eu cheguei aqui em Minchá, o sol está para se pôr. E aí eu tenho duas opções. Ou eu rezo a minha, ou eu escuto a dele. Só que até eu escutar toda a dele, para eu poder começar a minha, o sol já foi. E aí já passou o horário da minha. Tudo bem, em último caso, se já se pôs o sol, se eu chegasse atrasado, eu até poderia rezar, mas não é o horário correto. O horário correto é antes do pôr do sol. Então, nesse caso, tem algumas opções. A última opção seria, bom, então faz a tua amidá e esquece o Hazan. Mas tem duas opções. A melhor de todas, só que é a mais difícil, seria você escutar o Hazan até terminar o Nagdishach, até o Akela Kadosh. Aí você começa a sua, e você tem que terminar antes de chegar no Shomer Tfilah. Então você tem que ser muito rápido e o Hazan muito devagar para você conseguir fazer isso. Então você começou depois e terminar antes. Bastante. Então essa seria a melhor opção em questão da repetição da Amidah, porque você pegou as partes mais importantes. Você pegou aquela Kadosh no começo e você pegou o Shomer Tfilah no final. A outra opção mais comum é de você começar a Amidah junto com o Hazan. E você vai seguindo junto com ele a Amidah. Quando chega no Nagdishach, você responde o Nagdishach em voz baixa, porque você está na tua Tfilah silenciosa, e você vai seguindo junto com o Hazan. Seguindo, você pode agora, a partir de agora, seguir e tentar terminar antes do Shomer Tfilah, ou você vai seguindo com ele junto, você chega no Shomer Tfilah juntos, chega no Modim juntos, e assim você
participou, porque você estava junto com ele, você não respondeu amém, então realmente você tá com isso, mas por outro lado você não pode esperar. Então, dessa maneira você pode ir seguindo com Hazan. Em Shachari tem gente que faz a mesma coisa. O correto, que pouca gente faz, seria eu esperar o Hazan repetir toda a Midah, eu respondendo, até esperar o Kadish Titkabe lá depois, e aí eu começo a me Midah. Então, pouca gente faz isso, então muita gente acaba fazendo a Midah junto com o Hazan, e desse jeito ele ganha tempo, assim por dizer, né, porque tá com muita pressa para fazer as coisas, e aí ele vai fazendo a Midah junto com o Hazan, e aí pelo menos ele não deixou de participar da repetição da Midah. Tem mais uma situação interessante, que a pessoa chegou atrasada na sinagoga. Não é correto, não é o ideal, mas chegou atrasado, certo? Principalmente o Mincha. E aí ele fala, bom, eu perdi a repetição, o que eu faço? Dá tempo ainda de rezar Mincha, o que eu faço? Eu queria fazer o Nagdishar. Então tem uma opção, que primeiro, você precisa estar num lugar onde as pessoas não se incomodam, mas você vai lá e começa a tua Amidah em voz alta. Pessoal, o cara chega lá, um shtiba ali normalmente, aqueles lugares, o pessoal sente à vontade, bate na mesa, Baruch Atah Hashem, não tem ninguém rezando com ele, ninguém. Ele está fazendo a dele, só que ele faz a dele em voz alta, para quando chegar no Nagdishar, você vai fazer todo mundo levantar, né? Vai fazer todo mundo levantar, responder a Nagdishar dele, porque chegou atrasado, né? Afinal, vocês têm que levantar para mim, porque eu cheguei atrasado, todo mundo, mas ele tem essa opção, todo mundo responde, ele continua aquele Akadosh, e aí todo mundo fala amém, aí ele continua dele em voz baixa. Então, desse jeito, ele ganhou de fazer o Nagdishar. Chegou atrasado, dormiu mais um pouco, ainda ganhou o Nagdishar. Melhor dos dois mundos, tá certo? Tem mais uma coisa interessante que também pode acontecer. Vamos supor que alguém ele precisa ser o Hazan. Ele está no ano de luto, ele precisa ser o Hazan. E aí, ou uma outra opção. Outra opção um pouco mais complicada. Ele precisa ser o Hazan. E aí, ele chegou, o Hazan já estava lá rezando, me dá em voz baixa. Então, você pode falar para ele, você quer tomar? Pode. O que ele vai fazer? Ele vai começar já direto a dele em voz alta. Serve as duas, serve para as duas. Ele está rezando em voz baixa, está rezando, desculpa, dele particular, está falando em voz alta, que serve para todo mundo. Não tem problema. Deu para entender? Para as pessoas há uma repetição. Para ele é a original. A única coisa é que quando terminar a Midah, a gente tem aquele trecho a mais que a gente falou ontem na última aula, do Kai Netzor. Ele vai ter que fazer aquele trecho do Kai Netzor, terminar em voz baixa, fazer o seu shalom e voltar para frente. Então, esse trecho a mais, ele vai, de novo, fazer as pessoas esperarem para ele terminar aquele trecho. Mas pode acontecer. Mesmo assim, começar a me dar individual um pouquinho antes, não é uma opção. Você não pode começar a me dar antes. Digamos assim, a maior crime que você pode fazer na Midah é esse. Por quê? Porque tudo que a gente está tentando ao longo da reza é conseguir chegar para começar a Midah junto com o Hazan. Rezar com o Minyan é começar a Midah junto com o Hazan. Então, se você chegou até lá, você já perdeu o trem. É uma pena. Você chegou até aqui para você se adiantar do Hazan. Além disso, tem uma outra questão que a gente já falou. Você se adiantar seria também um desrespeito para o público. Aí, tá vendo? Já tô na frente aqui, já saí você queimaram a largada, né? Como se diz. Eu já fui na frente, já estou aqui. Vocês acordaram tarde. Então você está fazendo uma afronta para o Tzibur. Você está indo à frente deles. Então tem essas duas questões. Se você realmente precisa, para alguma urgência, etc., então vai num canto e faz sem atrapalhar os outros. Mas mesmo assim, você está perdendo a oportunidade de rezar junto com eles. O problema é que ninguém vai no canto. Tem um monte de gente que... Estamos aqui para aprender. Sim. Estamos aqui para aprender. Sim. Mas é algo muito importante isso. Sim. Não é só você. Você diz quando? Quando ele está fazendo fora de hora. Sim. Demora muito. Você pode começar um pouco antes, você começar antes. Não. Então, não. Pergunta muito importante. Se a pessoa demora muito na Midah, ou porque ele faz com muita kavaná, ou porque ele está aprendendo, etc. Então, ele começou a Midah com todo mundo, você já fez tua mitzvah. Você já está rezando com o tzibur. Ele recomeçou. Todo motivo que ele recomeça é para quem não sabe rezar. Poxa, eu estou rezando. Então, ele repetir não pode ser mais importante do que eu rezar. A repetição era um step para quem não sabia rezar e a gente manteve a tradição. Mas se eu sei rezar e eu estou rezando, é muito mais importante do que a repetição para quem não sabe. Esses pedaços da reza que
Que é importante. Não, tudo bem. Mas nada supera a importância da minha própria reza. Então, se eu rezo devagar, que eu estou aprendendo, ou se eu rezo devagar, porque eu estou com muita kavaná, ótimo. Então, na hora que ele chegar na Agdishá, você para, fica em silêncio e escuta. Que também é uma maneira de participar. Quem escuta é como se fosse que ele está participando. Então, você para e escuta. Mas isso não vai superar a importância da tua amida. A pessoa que demora para rezar, ou quer rezar com kavaná, Já antes da amida. tem um anime em Portugal, você vai ficar atrasado qualquer Ter jeito. Fórmula 1 é pouco, tem os que vão mais ainda. Boa pergunta. Hã? Tem uns que nem rezam. Bom, então aí a pergunta é um pouco mais complexa, largamente falando, mas ontem, justo fui pesquisar esses assuntos, a gente estava estudando sobre isso, eu fui olhar, e é uma coisa que eu me apoio, que é o seguinte, bom, eu comecei com ele, mas, poxa, eu virei a página e já está lá já chegou, já. Então, como que eu faço? Então, eu sigo a minha. Eu sigo a minha reza. Ah, mas espera aí, se você falou que o principal é chegar na Amidá com Hazar, então eu estou rezando direito e ainda vou perder o minyan. Não é justo, né? Então, qual é a maneira correta? Então, se você for olhar a rigor na Halakha, se trata quando alguém, ele não traz o caso de alguém rezar devagar, mas quando alguém chegou atrasado na sinagoga, então você tem trechos que você pula. Você teria que pular para conseguir chegar na Amidá com Hazar. Porém, eu já tinha ouvido falar isso muitos anos atrás do professor Menai Jivá, e ontem eu vi escrito pela primeira vez, que se você começou o Rodu com o Hazan, você entrou no trem. Você já está no trem. Um está no vagão lá na frente, outro está atrás, você já está no trem. Então, se você se atrasou porque você realmente está rezando com Kavaná, na hora que você chegar na Midá, você chegou na Midá. Você está com o Tzibur, você está com eles. Agora, o cara que chegou atrasado e está atrasado, etc., aí é mais. Aí está dando outro valor, outra importância para a reza dele. Mas se você começou e está indo, e está rezando devagar, por Kavaná, porque você quer aprender a rezar devagarinho, fica na tua. É mais importante. Isso acontece com bastante frequência. Eu sempre olho o conjunto, então não querendo ser negativo, mas aqui uma crítica, que nem você contou no tiro anterior, uns 3 passos para trás. Tem que ter espaço. Não adianta Sim. um só avançar e todo mundo ficar sem espaço, por exemplo. Mas, poxa, isso de rezar com minhar e tudo, se a gente chegar tarde, isso, vou contar o que aconteceu realmente comigo. No Shabat, chegou a hora da prédica do hino do Hazar, a pessoa levanta na minha frente, fica em pé fazendo amidá. Quer dizer, para mim é um desrespeito duplo, com o rabino e comigo, ou com os que estão atrás, né? Então é importante o minhar, é tudo, mas aí é aquilo que você falou, vai para um canto, né? Sim. Correto, corretíssimo. Mas escutar então também está certo. Escutar está certo. Se você responde amém, mais ainda. Porque o amém você está... Quando todos dizem. Sim, sim. Na hora que o Hazan fala Bonei Yerushalayim, amém. Então aí você tá vale para você em último caso. Melhor você aos poucos aprendendo a ler e falar direitinho, mas você escutar já é Shomei Akioné, aquele que escuta já é como se fosse que ele está falando, mas ainda se você pode responder amém, dependendo de onde você está na reza, aí realmente tem um valor muito maior. Até está escrito que aquele que responde a brachá é maior do que aquele que faz a brachá. Mas não leva isso dizendo, bom, então tá bom, não sou rezar, chego aqui, sento e faço amém. Mas, assim, o conceito de você reafirmar a brachá que alguém já fez é até mais importante, digamos assim, do que aquele que fez. Não que isso vai me isentar de fazer a brachá, mas para a gente entender a importância de realmente responder. Ok. Acho que falei bastante detalhe já, confundi bastante a cabeça. Eu vou repetir aquilo que eu já falei algumas vezes, e aqui cabe muito bem, de que tanta regra, né? Tanto detalhezinho. Será que Deus se importa mesmo? Mas fala a verdade. Será que faz tanta diferença para ele? Um passinho para cá, amém, o importante é coração, falar com Deus e ele entende. Então, na verdade, todos esses detalhes demonstram quão importante é para Hashem a nossa reza. Se ele não se importasse, tá bom, reza aí para mim. Vai ficar rezando aí. Vai reza o dia inteiro. Né? Vou ficar feliz se você rezar. Vai todo dia, vai na sinagoga, vai de manhã, já fica lá. Às vezes a esposa fala, né? Vai na sinagoga, fica lá já, não volta para casa. Hashem, se ele está dando para a gente todos esses detalhes, ele está realmente dando importância para cada um desses detalhes. E não só que ele está querendo te proibir ou querendo te regular.
Ele está te mostrando realmente, fala, olha, cada detalhezinho eu aprecio. Por isso é importante para mim, cada detalhe, para que você possa rezar da melhor maneira possível. Eu realmente aprecio cada palavra que você fala. Eu realmente aprecio cada Baruch Hu, Baruch Shmo. E a gente, a Yom Yom, não muito tempo atrás, falou, as almas lá em cima, quando elas olham para a gente aqui embaixo, elas falam, uau, esse cara consegue falar, eu daria de tudo, sendo que ela está lá próxima de Deus, com todos os prazeres, sem os tzures que a gente tem aqui, eu falo, eu daria de tudo para eu poder estar lá embaixo e responder um Yeshmeirabá. Então, a gente não consegue apreciar. A gente tem aqui as diretrizes técnicas de como rezar. Pode parecer um pouco, né, regra demais, limitantes, mas a ideia é realmente a gente poder, Hashem aprecia literalmente a cada detalhe. Então, você vai dizer, é muita regra. Tá bom, estamos estudando. Cada dia a gente vai se aprimorando um pouquinho mais, mas a ideia é realmente a gente saber, pelo contrário, não são regras impositivas, são regras que vão permitir a gente se concentrar melhor, a gente fazer da melhor maneira possível, porque a Hashem realmente aprecia cada detalhe, cada esforço, cada empenho da gente fazer uma brachá, como a gente vai fazer a brachá, tudo isso realmente traz um prazer enorme para a Hashem. Bom dia. Isso também corrobora com a questão da gente